Tales de Mileto foi o primeiro atomista grego. Ele acreditava que a água era a base de toda a vida e que tudo era feito a partir dela. Anaxágoras foi o primeiro grego a afirmar que a matéria do mundo não mudava. Ele viveu aproximadamente de 500 a 428 a.C. e cunhou o termo núcleo, que acreditava ser uma partícula básica diferente para cada substância. Demócrito cunhou o termo átomos, o que significava indivisíveis em grego. Ele acreditava que os átomos eram o bloco de construção da natureza e não podiam ser criados ou destruídos. Acreditava que todos os átomos eram diferentes em sua estrutura, dimensão e forma. Leucípio e Demócrito chegaram à conclusão que essa sequência de divisões não poderia ser infinita. Em algum momento, se chegaria à prova de que uma porção da matéria que não poderia mais ser dividida. A essa porção deram o nome de átomo. O átomo seria, portanto, a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. O modelo atômico de Dalton foi a conclusão da teoria atômica feita por John Dalton, retomadas da hipótese de Leucípio de Mileto e Demócrito. Segundo o químico, nas diversas combinações dos átomos, ainda tidos como partículas fundamentais e indivisíveis, estaria a origem da diversidade das substâncias conhecidas. Em 1803, John Dalton propôs uma teoria. O átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Esta é a chamada teoria atômica de Dalton. Ela foi baseada em diversos experimentos que apontaram para as seguintes conclusões. Toda a matéria é formada de partículas fundamentais, os átomos. Os átomos não podem ser criados e nem destruídos. Eles são permanentes e indivisíveis. Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Já os átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Os átomos caracterizam os elementos. Quando os átomos se combinam para formar um composto, quando se separam ou quando acontece um rearranjo, são indícios de uma transformação química. Através de experimentos científicos com descargas elétricas de gases e com a radioatividade, o físico inglês Thomson, em 1903, modificou o modelo atômico de Dalton. Ele acreditava que a matéria era formada por cargas elétricas positivas e negativas distribuídas ao acaso, na esfera. A quantidade de cargas positivas e negativas seriam iguais e, dessa forma, o átomo seria eletricamente neutro. As experiências realizadas no século XIX, juntamente com o átomo de Thomson, possibilitaram a descoberta do próton e do elétron. O modelo atômico de Thomson consiste em uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nessa. Este modelo de átomo muitas vezes é chamado de modelo de pudim de passas. Segundo Thomson, os elétrons deveriam ser distribuídos uniformemente nos átomos, em decorrência da repulsão eletrostática entre eles. Cargas de sinais iguais se repelem, mas poderiam oscilar em torno de suas posições de equilíbrio emitindo radiação eletromagnética. Segundo o eletromagnetismo, elétrons oscilam e emitem radiação. Mais tarde, com novos experimentos, Thomson postulou que os elétrons estavam situados em anéis e esses se movimentam em órbitas ao redor da esfera positiva. No experimento de Rutherford utilizou um emissor de partículas alfa, partículas positivas, para incidir em uma fina folha de platina. Ocorreram 3 situações. A primeira, que a maior parte das partículas alfa passaram pela folha de platina como se não houvesse nada. A segunda, que algumas partículas sofreram pequenos desvios na sua trajetória. E a terceira, que algumas partículas bateram na folha de platina e voltaram. As que passaram direto passaram por espaços vazios.
não encontraram nenhum obstáculo em sua trajetória. Outras sofreram pequenos desvios na trajetória, pois as partículas alfa são positivas e o núcleo do átomo também. Então, quando as partículas alfa se aproximavam do núcleo positivo, o núcleo do átomo a repelia, fazendo assim com que a partícula desviasse sua trajetória. As partículas alfa que bateram e voltaram foram as partículas que se encontraram diretamente com o núcleo do átomo de platina. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932, com o físico inglês James Chadwick. Utilizando a conservação da quantidade de movimento, realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes desse acontecimento, o célebre cientista inglês Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com a massa igual ao do próton. A essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza de sua existência. A experiência que James Chadwick realizou consistiu basicamente em fazer com que feixes de partículas alfa se colidissem com uma amostra de berílio. Dessa colisão apareceu um tipo de radiação que levaram muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. Após realizar vários cálculos, James concluiu que não se tratava de raios gama. A radiação invisível era formada por nêutrons. Quando James Chadwick relatou a Rutherford a experiência de Irene e Frederico Curie e a explicação dada pelo casal segundo a qual a radiação do berílio seria constituída de raios gama, o velho neozelandês disse logo: "Não acredito nisso." Como sua enorme experiência em colisões de partículas subatômicas, Rutherford desconfiou que raios gama não teriam energia suficiente para arrancar prótons da parafina. Chadwick resolveu então produzir as experiências de Bolt e dos Curie, que ele já deveria ter uma ideia pré-concebida. A radiação desconhecida que saía do berílio poderia ser feita das partículas neutras previstas por Rutherford. Para comprovar que realmente se tratava de nêutrons, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois, segundo Rutherford, elas tinham massa igual à do próton.